Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, felizes por poder cumprir assim em nossas vidas a vontade do Senhor, sabendo que tudo que viemos fazer nesta terra é pouco, diante daquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado pela sua participação conosco, está compartilhando as mensagens, está assistindo, espero que esteja abençoando sua vida e de toda a sua família. Estamos encerrando o assunto casamento amanhã, hoje é a penúltima, amanhã é a última, depois trataremos 5, 6 sobre família ainda, e entraremos no mês de julho só sobre missões, 30 mensagens aí sobre missões. Depois estaremos retornando ainda sobre Cristo, vida eterna, não terminamos, o assunto é muito vasto, mas trataremos um pouco aí sobre a obra missionária nesses últimos tempos, é necessário, tá bom? Então, hoje eu quero falar então o que é o casamento no Senhor. Quero ler novamente o verso 19 de Mateus, verso 6, capítulo 19, verso 6, lido nesses últimos dias para focar bem este verso na mente de cada um de vocês. Vamos ler Mateus, capítulo 19, versículo de número 6, que diz assim, ó: Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então nós estamos vendo nesses últimos dias o que é o casamento no Senhor. Então o outro casamento não é casamento. Qual é o único casamento válido? Casamento no Senhor. Qual é o único casamento válido? Qual é aquele que não pode separar? Aquele que Deus ajuntou. E aquele que o homem ajuntou é válido? Não. Não é um casamento. Então estamos falando nesses últimos dias que a maioria das coisas que existe é um ajuntamento e não um casamento. Então não seria adultério, seria fornicação. O significado das palavras é muito importante. Então vamos ler os nossos slides de hoje, caminhando para o fim, entre hoje e amanhã, estaremos encerrando esse estudo. Diz assim nosso primeiro slide. Então o que seria casamento no Senhor? Seria aquele laço matrimonial daqueles que conhecem a verdade. Se o mundo jaz no maligno, não pode haver casamento no Senhor. Mas, e a promessa de Gênesis cai por terra? Não, a promessa foi antes do pecado entrar no mundo. Um dia, conversando e tratando desse assunto, palestrando, e alguém me perguntou, mas pastor, e a promessa de Deus a Adão? Então o senhor está dizendo que o homem pecador ele não pode ter um casamento no Senhor porque ele não conhece a verdade? Eu falei, sim. Então, mas a promessa foi feita. Só que tem um problema. Quando a promessa foi feita, não havia pecado. Foi antes da queda do homem. Eles viveriam para sempre. Não haveria morte. Então, há uma grande diferença na queda do homem, no pecado, a promessa, quando o pecado começou a reinar. Aí começou a reinar a separação, o divórcio, que não é bíblico. Vamos lá para o segundo slide. Vejamos, quando Deus legislou a cláusula sobre o casamento, Adão e Eva eram seres eternos, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19b. Não foram criados para morrer. O pecado trouxe a morte como castigo. Como sua união também era eterna. Eram isentos de pecados e de pecar, até Eva ser enganada. Com a entrada do pecado veio a morte e também os casamentos fora do padrão bíblico. Foi na entrada do pecado que veio a morte e também os casamentos fora do padrão bíblico. A ordem de uma só carne, o que Deus uniu, deixai pai e mãe, veio de Deus para Adão e Eva e também para o seu povo. Um homem sem Deus rouba, mata, se prostitui, mente, faz tantas barbaridades porque não conhece a verdade. Como poderia tal homem com a mente maligna casar no Senhor? Qual decisão sábia e divina um ímpio que não conhece a verdade pode tomar? Nenhuma. Porque ele não conhece a verdade. O mundo jaz no maligno. Ele
tudo que ele faz não é em adoração ao Criador, é em adoração ao inimigo. Como que ele poderia ter um casamento que iria agradar ao Criador se ele não conhece a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não teria como ter um casamento no Senhor sem conhecer a verdade. Eu creio que você concorda plenamente comigo nisso. Vamos lá para o próximo. Crente divorciar-se sob hipótese nenhuma, porque o crente só deve casar-se no Senhor. Se porventura algum membro da igreja casar-se sem ser no Senhor, deve ser eliminado do rol de membros, se divorciar-se, não é válido, pois nem o casamento foi válido. Dentro desta linha de pensamento, ocorre-me a lembrança do cognominado casamento misto, inadmissível à luz das Escrituras, porque não é no Senhor. Se você puder ler lá depois, não vamos ter tempo para isso, 2 Coríntios capítulo 6 e o capítulo 7. Se o casamento misto não é no Senhor, é inadmissível, não é aceito. E o casamento misto pode ter divórcio? Pode, porque não é divórcio, porque não era casamento. Se não era casamento, também não é divórcio. Consegue compreender agora? Consegue pegar o fio da meada? Entendeu agora o que é casamento no Senhor e o que não é casamento no Senhor? Vamos lá. Se as Sagradas Escrituras inteiras, desde a primeira página do Gênesis, sustentam a irrevogabilidade do vínculo conubial, oferece, outro sim, luminosas orientações no sentido da concretização da felicidade dos cônjuges na vivência e plenitude do casamento, indissolúvel. Reconhecemos a existência de tantos e graves problemas no seio da família contemporânea, esposos desajustados e, em trágica decorrência, filhos desajustados. O divórcio soluciona esses problemas? Acaso possibilita o reajuste dos filhos? E o encontro da felicidade em novas tentativas por parte dos cônjuges? Os países onde o divórcio há décadas se abriga sobre o palio da lei, porventura solucionaram os problemas da família? Ou naquelas nações esses problemas se agravaram? Ainda, o legislador poderá legislar em favor de uma minoria com o risco de prejudicar o bem comum de uma maioria? Poderíamos legislar em uma minoria para causar um dano a uma maioria? É incoerente. Qualquer legislação dissolubilista, embora restrita, é da experiência dos países onde ela vigora. Sempre facilita situações que criam embaraços para o bem comum. A solução adequada, sensata e humana está na preparação séria do casamento, que precisa ser iniciada na vida de nossas crianças e continuidade na adolescência. Os púlpitos têm que se pronunciar mais com toda a seriedade sobre o assunto, mesmo indo de encontro a uma sociedade contaminada e embasada na lei do divórcio. Não importa se a sociedade tem isso em mente. Não importa que nós vivemos numa época que a lei do divórcio existe e até perdura com facilidade. O que importa é a verdade. Então devemos instruir nossos pequeninos, nossas crianças, entrando na nossa adolescência, nossa juventude, a ter o casamento no Senhor. Esse casamento no Senhor tem a segurança do Senhor. É impossível se desfazer, porque a confiança e o poder é do Senhor. Então nós não podemos desfazer aquilo que Deus uniu. Entendes? O que Deus uniu, o homem não pode separar. Muita coisa não é casamento, é apenas ajuntamento. Então, o que era ajuntamento não é divórcio, tá bom? Era o caso de Mateus 19. Ali a palavra não se tratava com casais, e sim questões de fornicação. Então, pessoas que viviam juntos ali não poderiam. Então, é bem diferente o que diz a palavra de Deus na sua língua original do que nós vimos esses dias, a diferença do texto, tá bom?
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que frutifique mais. Você casou para ser feliz, você casou no Senhor, então você tem a bênção de Deus, seu casamento é indissolúvel, não pode se desmanchar, nunca, não pode haver divórcio no seu casamento. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela bênção, Pai, de estudarmos Tua Palavra. Ela é perfeita, ela tem tudo o que precisamos. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Abençoa as igrejas, ó Deus, os pastores, os líderes, que possam cada dia buscar mais conhecimento na Tua Palavra e assim transmitir ao rebanho a pura e perfeita verdade. Fica conosco, Deus. Abençoa esses lares que estão assistindo essas mensagens. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.